É isso, muito bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Olha, Tiago, no meio desta confusão política aí, muito bem descrita pelo professor Vila, né? Eu até imaginei ali os personagens do Miserável, né? Do livro do Victor Hugo. Parece muito. Os ministros descritos com muita propriedade pelo professor Vila. Olha, no meio dessa confusão toda, é de se preocupar com o conteúdo, né? É o texto da reforma da Previdência que não existe, o debate está na frente do texto, eu nunca vi essa situação no Congresso Nacional, porque a gente conversa, aí o deputado ou líder diz, mas espera aí, cadê o texto? Não tem o texto ainda. E aí ontem houve uma reunião do ministro da Economia, Paulo Guedes, com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. É um encontro ali de representantes da equipe econômica com representantes da equipe política. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, que voltou às boas com o ministro Onyx Lorenzoni, decidiram se unir aí a bem do DEM. Eles discutiram exatamente sobre isso, sobre a necessidade de apresentar algo para ser discutido no Congresso Nacional. Conteúdo, né? O texto da reforma da Previdência. E a ideia parece que convenceu a equipe econômica de reduzir o texto a ser apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro. As indicações é de que serão 3 possibilidades de reforma da Previdência. E aí o presidente escolheria uma. Ele tem dito antes da internação de que a equipe econômica quer, e faz uma defesa lógica, uma reforma muito mais profunda. Mas ele, que passou pelo Congresso Nacional, ele sabe que nem tudo que o governo quer, ou que a equipe econômica pede, o Congresso entrega. Daí a necessidade de fazer uma adequação ali da equipe econômica com política. Augusto, é verdade, mudou o clima no Congresso Nacional depois das últimas avaliações e levantamentos, indicando que, além da opinião pública, os deputados e senadores estão mais propensos a aprovarem a reforma da Previdência. E hoje o presidente da Câmara reúne os líderes dos partidos políticos e vai sentir ali o que cada partido quer da reforma da Previdência, e aí isso vai ajudar muito na definição do texto. Diga, Augusto. Não. Mas quero ouvir agora, seguida. Zé Maria, me preocupa. Me preocupa um pouco eles querem definir o projeto exatamente como os partidos querem ou apresentarem alguma coisa mais modesta. Porque a gente sabe que nas negociações, em tramitação nas comissões, depois o Congresso discutindo, pode haver mudanças, tanto na Câmara como no Senado, e amenizar demais a reforma. E não dá para empurrar muito essa situação. É preciso produzir resultados consistentes mesmo, em reversão aí dos déficits do sistema. Você não acha que vai por aí? Fazer com muita concessão de início não atrapalha? Atrapalha. É preciso apresentar um texto muito forte para sair um menor. É verdade que todos, quase todos, né, alguns loucos dizem que não. Eu assisti um debate onde o ministro do Planejamento diz, olha, se começarmos a conversar aqui sobre a existência ou não de déficit na Previdência, eu me sentirei como alguém que vai para um congresso de física que começa a discutir hoje sobre a existência ou não da lei da gravidade. Ou seja, ninguém pode duvidar do déficit da Previdência, alguns duvidam na Câmara dos Deputados. Então, assim, todos querem. Agora, o texto é que é complicado, né? E como o diabo mora nos detalhes, como se diz, aí é que está a grande preocupação. Idade mínima de aposentadoria, Denise, isso aí aprova, o governo aprova com tranquilidade, mas é que não pode ser só isso. E você sabe muito bem que hoje a reforma da Previdência extrapolou ali a atividade política e se transformou como num grande ponto do governo, ou seja, será um governo com a Previdência, será outro governo sem a reforma da Previdência. Então, a área de credibilidade, de força do presidente, tudo isso envolve exatamente o projeto de reforma da Previdência. Está muito além de política e economia. E muita coisa vai para projeto de lei depois, então a gente pode ter uma discussão prolongada dessas mudanças. Primeiro mexe nessa questão da idade mínima, contribuição, transição e tudo mais, pegando alguns setores, devendo incluir, claro, os servidores, mas depois tem projeto de lei para militares, a capitalização pode ir através de projeto de lei, então é uma discussão geral que pode levar o ano todo. Não, é lento, só um segundo, é lento mesmo o processo. Agora, por essa pesquisa e pelas circunstâncias, eu vou apostar numa reforma mais ousada do que eu imaginava. Eu digo por quê? Governo no começo, hoje não há nenhuma eleição próxima, os deputados não estão preocupados com o voto
E o PT está hiper enfraquecido. Exatamente, hein? O PT está completamente isolado contra essa reforma. Oposição. E é o seguinte, se você fala agora com naturalidade na idade mínima, que era um assunto proibido até outro dia, você já está avançando. Se você fala, como mostra a pesquisa, que todos devem entrar nessa, todos os setores têm que dar algum tipo de contribuição, você já está avançando. Porque a reforma da Previdência era uma coisa morta do governo Temer, não conseguiu avançar. Mas agora as circunstâncias são outras. O presidente, repito, né, o presidente recém-eleito, o governo acaba de tomar posse, está forte e não há uma eleição no horizonte. Zé Maria, bom trabalho para você, até mais tarde. É isso, obrigado, muito bom dia. Bom dia.